Temos o primeiro 100 dias de mandato aí do governo Lula e a gente vem fazer uma análise do que esse governo conseguiu entregar até então e do que ele não conseguiu. Primeiro que ele focou nos programas sociais, como já era de praxe, era promessas suas, reviveu programas aí como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, PAC, mais médicos, enfim. Só que o grande entrave que eu vejo aí é que o Lula entendeu, que tudo isso depende da parte econômica para sobreviver. E ele também conseguiu entender que o Lula 3, que é o governo dele hoje, já não é igual ao Lula 1, Lá em 2003, o Lula pegou um país que vinha de diversas reformas estruturais. Hoje o Brasil vem de uma crise econômica, de uma pandemia, Lá no Lula 1, o Banco Central não era independente, então o Lula conseguiu mexer com a economia, baixar juros, aumentar juros ou fazer o que quer que seja da maneira que ele queria. Hoje não, o Banco Central é independente e a equipe do Banco Central já deu a entender que se ele não tiver atitudes responsáveis em relação à economia, a taxa de juros não vai diminuir. E se a taxa de juros não diminuir, a atividade econômica, por consequência, também não melhora, O Lula pegou em 2003 um Brasil que surfou na onda das commodities, Teve o boom das commodities, naquela época a economia internacional ia muito bem, o nosso principal parceiro de negociação, que é a China, comprou muito do Brasil, então o Brasil conseguiu surfar nessa onda de prosperidade. O Brasil naquela época não era tão dividido politicamente como é hoje, hoje a oposição é muito mais forte, o Congresso é muito mais conservador, E aí, o que fica para a gente analisar e que é preocupante nesse sentido é que o Lula entendeu que a parte econômica é muito importante para ele sustentar o seu projeto de poder. Só que ele até então tomou atitudes totalmente contrárias ao que vai de contra o responsável quando a gente está falando da política econômica, Ele aí revogou teto de gasto, ele revogou lei das estatais, ele de alguma forma está conturbando todo esse processo e ele precisa da economia para sobreviver e para sustentar suas promessas, Ele trouxe aí um arcabouço fiscal que não ficou muito claro, até então não está muito claro como vai ser gasto o dinheiro, de onde vem a arrecadação, enfim, a gente tem aí o Ibovespa na sua mínima histórica, no seu pior desempenho desde que Fernando Henrique assumiu lá em 95. Então, de fato, a situação econômica está totalmente prejudicando as promessas, está totalmente prejudicando o governo Lula. A questão toda é que ele não está fazendo nada para que essa situação econômica seja melhorada, ele só está passando mais desconfiança para o mercado. E aí isso deixa a gente preocupado, que a gente vive no Brasil, depende do Brasil e queria que o Brasil desse certo de alguma forma. Porém, deixa a gente preocupado porque se a situação econômica não vai bem, quase todas as outras vão mal. E o Lula está fazendo e tomando atitudes aí para que a situação econômica não vá bem e que o Brasil não aspire confiança para os investidores.